Esse final de semana, queridos, a gente teve aqui muito aprendizado sobre os dons espirituais e para quem estava aqui, eu acredito que realmente aprendeu e cresceu muito, porque muito do que foi falado, muitos dons espirituais, eles geram muita confusão, muita dúvida e inquietação nas pessoas, nas igrejas, e a gente teve tempo de compartilhar, de entender, de saber também quais são os perigos desses dons espirituais que o Espírito Santo nos confia. E foi um tempo maravilhoso. E para quem estava no último culto em Três Lagoas, na semana passada, eu falei, a pregação foi sobre Jeremias. E Jeremias era um profeta. Sendo profeta, qual que era a missão de Jeremias? Qual que era o chamado de Jeremias? Ele tinha que anunciar um povo que estava se distanciando de Deus, um povo que tinha esquecido da lei de Deus. Ele tinha que dizer: arrependam-se e voltem. Voltem para o caminho do Senhor, voltem para a palavra do Senhor. Isso fez com que Jeremias tivesse uma vida boa? A vida de Jeremias foi mares de rosas e uma vida tranquila, de paz? O texto que nós lemos semana passada, um pouquinho antes daquele texto, falava que Jeremias tinha sido espancado a mando do próprio sacerdote do templo. Ou seja, se a gente fosse comparar com hoje, assim, o pastor da época, o pastor-chefe, porque aquela palavra incomodou aquele sacerdote que estava fazendo coisa errada diante de Deus. Por pregar a palavra de Deus, por obedecer o seu chamado, por colocar o seu dom a serviço de Deus. Jeremias foi espancado, Jeremias apanhou, Jeremias foi preso e Jeremias pensou em desistir. Mas, quando ele pensa em desistir, ele fala que uma voz queima, arde no peito dele e que não deixa a voz dele ficar calada. Não deixa ele parar. Bom, depois desse retiro de dons, a gente viu também que tem alguns dons que são um pouco diferentes do de Jeremias, como o de Neemias. Quem aqui conhece a história de Neemias? Só para eu ter uma ideia. Neemias não foi chamado especificamente para pregar. Não que ele também não tenha orientado o povo e trazido o povo de volta para a lei. Também é uma coisa que Neemias faz. Mas isso fica um pouquinho mais com um parceiro de Neemias da mesma época, que era o Esdras. O chamado principal de Neemias é para colocar a mão na massa, nos tijolos, literalmente. O que acontece? Depois que vem Jeremias, né, e ele anuncia, ó, se vocês não se arrependerem, Jerusalém vai ser destruída, Judá vai ser destruído. O povo não volta para Deus. A Babilônia vem, destrói Jerusalém, destrói o templo, destrói os muros, destrói a cidade, leva o povo exilado para a Babilônia. Depois de um tempo, esse reino babilônico cai e quem domina a região são os persas. Mas ainda assim, Judá não voltou a ser um povo com um reinado como era antes. Então, os persas dominam Judá. E aí vem o período de Neemias. É um tempo depois de Jeremias. E qual que é o chamado de Neemias? Ele era copeiro do rei persa, o Artaxerxes. Nossa, isso aí vai ser difícil. Ele era copeiro do rei e o chamado dele é de voltar a Jerusalém para reconstruir os muros da cidade. Por quê? A gente, quando pensa em muro hoje, pensa em muro de casa, né? Que serve só para um cachorro não entrar, porque se alguém quiser pular o muro da nossa casa, as pessoas pulam, né? Não tem muito como a gente evitar. É mais para uma questão de privacidade do que tanto de segurança, assim. Naquela época, os muros da cidade serviam eram de extrema importância para que a cidade tivesse alguma paz e alguma segurança. Eles eram extremamente altos, eles cobriam a parte da cidade toda, então esse muro que Neemias é chamado a reconstruir tinha cerca de 4 quilômetros. A altura
cerca de 3 a 5 metros de altura. Isso aqui eu pesquisei bastante, mas tinha bastante divergência. E ele era espesso a ponto dos soldados andarem em cima dele. As sentinelas e tudo mais. Para que servia esse muro? Por exemplo, o rei da Babilônia, quando ele ataca Jerusalém, por mais que Jerusalém não tivesse um exército do tamanho babilônico, mas os muros protegeram por muito, muito tempo o povo babilônico de entrar, o exército babilônico de entrar. Então, o muro, as portas eram fechadas à noite, por exemplo, para proteger a cidade de ladrões, de saqueadores e tudo mais. E também quando se aproximava invasões inimigas. Jerusalém estava com muitos buracos no muro. As portas tinham sido queimadas, então essa segurança para o pessoal da cidade não tinha. O povo que morava em Jerusalém vivia provavelmente com medo. Qualquer um podia entrar a qualquer hora pelas fendas que tinham no muro, por esses buracos. Então, quando você imagina alguém que foi chamado especificamente para reconstruir um muro, não pensa que é só colocar uma carreira de tijolo. Não que eu estou falando que fazer muro é fácil, porque eu não sei fazer. Mas aquele muro era muito, muito mais difícil do que os nossos muros hoje. Muito mais trabalhoso. Precisava-se de muito mais pessoas. Quem trouxe sua Bíblia? Abre lá em Neemias, Antigo Testamento. Neemias, capítulo 2, versículo 17. Neemias, capítulo 2, versículo. Nós vamos ler agora do 17 ao 20, mas depois você pode deixar sua Bíblia aberta. 2, versículo 17. É antes de Jó, Salmos ali, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos. Neemias 2, versículo 17. O celular é mais fácil, né? Vamos esperar a galera que tá no papel aí, que é mais. Como é que fala? Raiz. Amém? Amém. Vamos lá. Neemias 2, 17. Aqui, deixa eu só contextualizar. O que está acontecendo? Neemias estava morando na Pérsia. Ele pede para o rei: deixa eu voltar para Jerusalém. O rei deixa. Depois eu vou explicar isso um pouquinho melhor. Quando ele chega em Jerusalém, ele não conta para ninguém os seus planos. E aí ele vai fazer uma ronda para ver como é que estava a situação da cidade. Vamos lá. E aí aqui Neemias chega diante do povo depois dessa ronda e diz: então eles disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas. As suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. A situação de Jerusalém era humilhante diante de todos os povos ao redor. Também, versículo 18, lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e o que o rei me tinha dito. Eles responderam. Aqui é toda a liderança de Jerusalém ali respondendo para Neemias. Sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Quando, porém, Sambalate o Horonita, Tobias o oficial amonita e Gesem, o árabe, souberam disso, zombaram de nós. Desprezaram-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Então se rebelaram contra o rei? E eu lhes respondi: o Deus dos céus fará com que sejamos bem-sucedidos. Não, nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas, no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. O que está acontecendo aqui? Neemias, então, ele era, vamos dizer assim, escravo, mas não um escravo, às vezes, da mentalidade que a gente tem. Ele trabalhava para o rei persa, ele era copeiro do rei, era a pessoa que provava as suas comidas e bebidas para ver se não estava envenenado, essas coisas assim. Então, ele trabalhava com o rei e aí ele recebe a visita do irmão dele que vem de Jerusalém.
Quando ele recebe essa visita, o irmão dele conta como é que estava a situação da cidade. E quando ele recebe essa notícia, ele fica profundamente triste. E ele vai orar. Neemias era uma pessoa de muita oração. Ele ora por 4 meses. Depois de 4 meses, ele chega na presença do rei e o rei conhecia muito bem Neemias e ele percebe que Neemias está triste. E ele fala, Neemias, tu nunca esteve entristecido na minha presença. O que está acontecendo? E aí o Neemias pede um tempo, ele sai, e aí depois ele volta para junto do rei, e aí ele fala o que estava acontecendo na cidade dele, o povo que ele amava, a cidade que ele amava, cidade que ele sabia que estava nos planos de Deus. E aí ele pede para o rei, olha, eu queria que o senhor me liberasse um tempo do meu trabalho para eu ir para Jerusalém, juntar o povo e arrumar os muros de Jerusalém, porque precisa voltar a ter dignidade naquela cidade. O meu povo precisa voltar a ter proteção. Se vocês forem pensar assim, em alguém que o rei não tinha obrigação nenhuma de ajudar Neemias. Ele era o rei, Neemias era só um copeirozinho de outro povo ainda por cima. E o rei deixa. Por mais absurdo que seja para a época, o rei deixa. E além disso, Neemias ainda pede ajuda, dizendo assim, ó, me dá umas cartas, porque daqui até lá tem uma viagem longa, e se eu não levar carta sua, vai dar ruim no caminho para mim. E ele pede ajuda do rei para que ele chegasse lá e ainda fosse bem-sucedido na sua missão. E o rei ajuda. O que Neemias entende com isso? É chamado de Deus. Deus estava cuidando de tudo e abrindo as portas, digamos assim. Coisas que eram impossíveis, como o rei liberar ele do trabalho, aconteceram. Então, ó, posso ir, Deus está comigo. E aí ele vai. Quando ele chega lá, uns 3 dias depois, ele faz uma ronda nos muros para ele ver durante a noite como é que estava a cidade. E aí descobre, vê que está muita ruína, muita sujeira, tá tudo ainda como se fosse logo depois de uma guerra, imagina assim, sabe? Tava acabada a cidade. E aí ele chama os oficiais, os sacerdotes, o pessoal todo, e ele fala, olha, é humilhante a situação de Jerusalém. A gente precisa fazer alguma coisa. Deus me mandou aqui, o rei deixou, o rei me ajudou a vir até aqui, então é um envio de Deus. Eu preciso da ajuda de vocês para a gente reconstruir os muros de Jerusalém e trazer dignidade e proteção de volta para o nosso povo. Vamos? E aí o povo se enche de coragem e fala, vamos, nossa, é de Deus, que legal, vai dar certo. Muitas vezes a gente é assim também, né? Quando as portas se abrem, quando a gente está tentando fazer algo ou orando por algo e as coisas começam a acontecer de forma inexplicável, a gente sempre vai tender a pensar: nossa, Deus está abrindo caminho e está dando tudo certo, está sendo perfeito. Até aqui. Por que eu estou falando isso? Porque eu já ouvi muitas pessoas terem a seguinte linha de raciocínio. Eu estou orando por uma situação na minha vida. Eu estou colocando, entregando alguma coisa nas mãos de Deus. Uma proposta de emprego, uma decisão de vida, algo da minha família, algo da minha saúde e tudo mais. Aí, o que a gente normalmente faz? Se der certo, se tudo, assim, se as portas forem se abrindo e eu só precisar passar, é de Deus. Se não der, não é de Deus. Não é assim que muitas vezes a gente lida? Como a gente tem dificuldade de ter discernimento do que é vontade de Deus e o que não é. E essa dificuldade vem muitas vezes também, ou principalmente, por a gente não conhecer a Deus por meio da sua palavra, mas conhecer a Deus às vezes apenas por alguns recortes desse Deus, da sua palavra. A gente fica inseguro e a gente não sabe o que é a vontade de Deus ou não. E aí a gente faz isso. Ó, se der tudo certo, se for tudo perfeito, se o mar abrir, é de Deus. Se não, eu desisto e paro. Se Neemias tivesse essa linha de raciocínio, ele teria chegado até esse momento. Os muros não teriam sido reconstruídos. Se Jeremias tivesse essa linha de raciocínio, como a gente viu na semana passada, ele teria desistido de ser profeta na primeira vez que ele pregou. Por quê? A gente tem que tomar cuidado com essa linha de raciocínio de que se é de Deus, vai dar tudo certo, vai ser tranquilo, vai ser perfeito. Deus pode abrir portas para as coisas darem certo? Com certeza, e ele faz isso, faz. Mas o diabo também pode fazer, sabia?
As coisas também podem ser fáceis, mesmo que a gente tenha orado, e não ser de Deus. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que precisava decidir qual faculdade fazer. E aí ela chegou para mim e falou assim: Olha, se eu passar no vestibular de tal faculdade, eu vou fazer tal faculdade. Se não, se eu não passar neste vestibular, eu vou entender que é para eu fazer teologia. Eu olhei para a pessoa e falei assim: não dependa o teu chamado e o que Deus está dizendo de você passar ou não no vestibular. Você é inteligente, você vai passar no vestibular. E aí você vai dizer que não era para você fazer teologia porque você não passou no vestibular? De fato, ela passou no vestibular e mesmo assim foi fazer teologia. No vestibular da UF e mesmo assim foi fazer teologia. Por quê? Porque ela olhou, orou, pensou, leu biblicamente e entendeu que a vocação e o chamado dela não era para aquela faculdade, mas sim para teologia. Mas as portas se abriram na outra faculdade? Se abriram. Por que eu estou dizendo isso? Porque conhecer a Deus e ter um relacionamento com Ele é de extrema importância para a gente entender por onde Ele está direcionando a nossa vida. E o que acontece aqui com Neemias? Quando o povo se reúne, se alegra, Neemias ele era um bom planejador. Ele era alguém, um líder, e ele organiza todo o povo, família por família. Ó, vocês vão arrumar essa porta, essa família vai arrumar essa porta, essa família vai arrumar esse buraco no muro e vai colocando as famílias de acordo com as suas capacidades e tudo mais para arrumar o muro. Mas, como a gente já leu no próprio texto aqui, tem uns caras, que é o Sanbalate, o Tobias e o Gesem, que não são de Judá, são de outros povos que estão ali ao redor, principalmente de Samaria, que começam a se levantar contra. Por quê? Porque eles tinham interesse em que Jerusalém não estivesse bem, principalmente o interesse político, que Jerusalém não tivesse essa segurança. E aí eles começam de ir contra Neemias das formas que eles conseguem. E a primeira coisa que eles fazem é ameaçar. Ameaçar para deixar o povo com medo, para deixar os construtores do muro inseguros e para tentar parar aquela obra. Ué, não era de Deus? Da onde que se levanta esse povo para vir contra? Cadê Deus nessa hora? Vamos abrir lá no capítulo 4. Versículo 10. Capítulo 4, versículo 10. Aqui eles estavam reconstruindo o muro, mas as ameaças de ataque e de morte que vinham desses outros povos estavam crescendo e estava deixando o povo com muito medo. Já eram dias e dias de trabalho e eles já estavam esgotados de trabalhar do amanhecer ao anoitecer. Versículo 10 diz assim: Enquanto isso, o povo de Judá começou a dizer: Os trabalhadores já não têm mais forças e ainda há muito entulho. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir o muro. E os nossos inimigos diziam: Antes que descubram qualquer coisa ou nos vejam, estaremos bem ali no meio deles, vamos matá-los e acabar com o trabalho deles. Os judeus que moravam perto deles 10 vezes nos preveniram: Para onde quer que vocês se virarem, saibam que seremos atacados de todos os lados. Por isso, posicionei alguns do povo atrás dos pontos mais baixos do muro, nos lugares abertos, divididos por família, armados de espadas, lanças e arcos. Fiz uma rápida inspeção e imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e temível e lutem pelos seus irmãos, pelos seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Quando os nossos inimigos descobriram que sabíamos de tudo que Deus tinha frustrado a sua trama, todos nós voltamos para o muro, cada um para o seu trabalho.
Desde aquele dia em diante, enquanto metade dos meus homens fazia o trabalho, a outra metade permanecia armada, de lanças, escudos, arcos e couraças. Os oficiais davam apoio a todo o povo de Judá, que estava construindo o muro. Aqueles que transportavam material faziam o trabalho com uma das mãos e com a outra mão seguravam uma arma. Cada um dos construtores trazia na cintura uma espada enquanto trabalhava. E comigo ficava um homem pronto para tocar a trombeta. Então eu disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo: a obra é grande e extensa, e estamos separados, distantes uns dos outros ao longo do muro. Do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, ajuntem-se a nós ali. O nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde. Naquela ocasião, eu também disse ao povo: cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar à noite em Jerusalém, para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia. Eu, os meus irmãos, os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa, e cada um permanecia de arma na mão. Neemias estava lá para cumprir um chamado que Deus colocou no coração dele. A cidade de Jerusalém, ela é tratada na Bíblia, lá no Apocalipse, no Novo Testamento, a gente vai ver como uma cidade amada por Deus, querida por Deus. Era lá que existia o templo, e na época era o único lugar em que se prestava sacrifícios e adoração ao Senhor. Então era uma cidade de extrema importância para aquele povo. E Deus chama Neemias para a reconstrução do muro. E Deus faz com que o rei libere Neemias para ir, que o rei mande ajuda para Neemias, mas quando ele chega lá, os povos ao redor começam de resistir a isso. E eles começam de ser ameaçados. E aí eles já estão cansados da reconstrução. Tá todo mundo exausto. E o que eles ainda têm que fazer? Dividir. Metade vai ficar pronto para atacar a qualquer momento e a outra metade vai trabalhar. À noite, ao invés de dormir, nós vamos ficar de guarda. E aí Neemias vai terminar dizendo: a gente nem trocava de roupa. Por que trazer essa palavra? O que essa palavra tem a ver com a gente? Hoje a gente tem nosso dia de batismo, de celebrar essa entrega de vida, esses queridos irmãos que testemunham da sua fé publicamente diante da igreja, dizendo: eu creio em Jesus Cristo, eu entrego minha vida a Ele. E muitas vezes a gente entra nessa caminhada pensando: agora eu estou vivendo com Deus, estou vivendo certinho, estou fazendo tudo certinho, estou indo à igreja, fui batizado. Vai ser fácil, vai ser tranquilo. Deus vai abrir as portas, Deus está comigo e está tudo certo. Não é assim que a gente lida com a caminhada de fé? Eu já ouvi pessoas dizendo para mim, principalmente quando chegam, né, na igreja, assim, meio novo: pastora, mas eu tô fazendo tudo certo, tá dando errado, minha família tá doente, perdi o trabalho, não sei o quê, tá. Cadê Deus? Tá ali. Deus não tinha abandonado Neemias, Deus não tinha abandonado o povo. E o interessante é que essas ameaças foram só ameaças para o povo. E Neemias fala: a gente vai ficar pronto, mas não esqueça, quem nos chamou, quem nos enviou e quem está com a gente é Deus. Nunca esqueçam disso. Vocês estão de arma na mão, vocês estão carregando as ferramentas. Imagina, eles já tinham que carregar pedras extremamente pesadas e ainda tinham que estar de armadura e espada. O cansaço era dobrado. Mas eles conseguiram e permaneceram até o final para reconstruir o muro. E nós? Quando começam a se levantar empecilhos, por exemplo: não sei se é para mim ir no culto hoje, meu carro não está pegando. Não sei se é para eu participar de tal coisa e tal, não está dando muito certo. Olha, tem alguns conflitos, alguns problemas e tal. Acho que não é para eu ir, acho que não é da vontade de Deus.
Não é assim que quando qualquer coisinha começa a se levantar como empecilho, como problema, a gente joga para Deus e diz, não é da vontade de Deus, Deus não fez com que tudo desse certo, com que tudo ficasse 100%. E aí a gente fica cristãos bem fracos, nossa fé é bem fraquinha, né? Bem rasa. A história de Neemias, a história dos profetas e a maioria da história bíblica, gente, elas não falam que Deus abre as portas e tudo fica perfeito e a sua vida é de flores e lírios e belezas. A caminhada com Jesus, a caminhada com Deus, essa entrega de vida, traz uma paz, sim, que excede todo o entendimento. O que significa isso? É uma paz que há em nós e no nosso coração, mesmo em tempo de guerra, mesmo em tempo de empunhar armas. Ou seja, mesmo em meio à doença na minha família, mesmo em meio a dias que eu estou desempregado, mesmo em meio a dias que eu não sei o que vai ser do amanhã. Eu tenho paz porque Cristo está comigo. Excede o entendimento porque não é uma paz na calmaria, é uma paz na tempestade. Se a gente viu semana passada que Jeremias chegou ao ponto de dizer: Deus, eu não consigo mais. Mas o teu Espírito Santo queima no meu coração, a ponto de não me deixar calar, a ponto de não deixar que a minha boca se feche. Neemias também foi tentado a desistir. Mas ele diz: não, eu tenho convicção de que essa cidade é amada por Deus e de que esse povo precisa dessa segurança. Então nós vamos enfrentar o que precisa ser enfrentado para que esses muros sejam reconstruídos. Você tem convicção, por exemplo, de que Jesus morreu por você, deu a vida por você, como nós cantamos no último hino, derramou o sangue tão puro para tirar toda a sujeira que há em você? Isso precisa ser o suficiente para você enfrentar o resto dos dias de batalha na presença desse Salvador. Caminhando com esse Salvador. Ah, mas tem muitas lutas, muitas batalhas. Será que Jesus está realmente comigo? Está, Jesus também enfrentou lutas e batalhas. Para aqueles que vão batizar hoje, para aqueles que hoje vão assumir o seu compromisso público de entregar a vida para Jesus. Vai ter dias que você vai pensar: será? Será que eu tomei a decisão certa? Será que eu devo permanecer firme? Sim, porque é o que a Bíblia diz. O que Jesus diz? Nesse mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas aflições são das mais diversas possíveis. Essas aflições, às vezes, são internas. São da nossa mente, são da nossa cabeça, são do nosso coração. Dizendo, não precisa orar, não precisa falar com Deus, não precisa buscar a presença dEle. E aí, essas aflições estão dentro da gente, a gente precisa lutar contra elas. Com armas. Que armas são essas? Disciplinas espirituais, oração, vida comunitária e tudo mais. Assim como Jeremias foi chamado para ser profeta, Neemias foi chamado para ser um reconstrutor, um líder em Judá. Nós também somos chamados. Para o que Deus tem te chamado? Para viver uma vida mais ou menos com Ele? Para buscar Ele só quando você necessita? Não, né? Para o que Deus tem nos chamado? Para viver uma fé verdadeira, mesmo nos dias mais difíceis. Saber que Deus sempre está conosco, passando pelas tribulações e pelas tempestades com a gente. Esse é o primeiro aspecto. Segundo, Deus também nos chama para trabalhar na sua obra de forma bem prática, a colocar os nossos dons a serviço do seu reino. Você conhece os seus dons. Você sabe o que o Senhor te confiou como dom? Se Ele te confiou, é para a edificação da igreja dele, do corpo dele. É um chamado dele em que você faz parte. Honre isso com fidelidade, com verdade e com humildade no coração. Terceiro, para levar a palavra do Senhor,
Há pessoas que muitas vezes não querem ouvir, assim como Jeremias enfrentou isso, assim como Neemias teve que enfrentar os povos que não conheciam a Deus e que não tinham temor a Deus ao seu redor. E quarto, para permanecer, mesmo nos tempos em que barreiras se levantarem. Nem sempre é fácil exercer os nossos dons, certo? Mesmo dentro da igreja. Barreiras se levantam dentro e fora. Quando a gente tem intimidade com Deus e conhece a Deus, a gente é fortalecido por Ele mesmo nos tempos difíceis. Amém?